eu tenho dois exames, como fazer isso? Com a ultrassonografia, que eu já falei, e o estudo urodinâmico, que é a fluxometria, que é isso aqui, que o paciente faz o xixi no aparelho, a gente mede o fluxo, analisa o tempo de fluxo, o fluxo máximo, o fluxo médio, como é que ele urina. E o estudo urodinâmico, que é um exame que avalia qual que é a força da bexiga. A gente vê o fluxo, se a bexiga está fazendo bastante força e o xixi está saindo lento, tem uma obstrução, certo? Nessa idade nós temos que diferenciar, às vezes, estreitamentos na uretra, por doenças uretrais ou trauma, mas a maioria das vezes no homem com mais de 60 anos é próstata. Então, dois exemplos aqui de fluxometria. Aqui temos um rapaz de 52 anos que tem um histórico, o pai dele teve a hiperplasia, teve que ser operado para tratar, e ele já vem urinando, se queixando de jato mais fraco, dificuldade, de ter que auxiliar com o abdômen para fazer o xixi. Quando passa da hora tem mais dificuldade de esvaziar. E ele urinou aqui, ó. Então, ó, em vermelho é o fluxo, em azul é o volume. Então ele urinou aqui, ó, todo irregular, tá vendo, ó? Urinou com fluxo baixo, o fluxo máximo dele foi 7 ml por segundo, o normal é mais que 15. E você vê que ele subiu e desceu, né, o fluxo urinário dele. Depois, ó, lá pra frente ele fez mais um pouquinho de xixi. Então ele demorou de 20 a 1 minuto e 50, dá 1 minuto e 30 para fazer xixi. Normalmente a gente faz xixi em 30 segundos. E um fluxo então bastante demorado, irregular. Essas oscilações sugerem que ele fez esforço abdominal. Então isso pode já é um indício de que ele já tem uma hiperplasia em andamento. Tem outras coisas que podem dar isso, mas a hiperplasia no caso dele deve ser o mais provável. Doutor Luiz Gustavo, e o exame normal seria um fluxo retilíneo, contínuo? Eu vou mostrar aqui, em forma de sino. E um senhor que eu atendi em seguida, de 72 anos, que tem uma queixa, que a queixa dele não ele fala que tem um jato bom. Mas como nessa idade tem muito homem que acha que tem um jato bom e depois não tem, eu fiz uma fluxometria dele. E a queixa principal dele é perda de urina por urgência. Ele tem urgência miccional e às vezes incontinência de urgência. Ele faz xixi na calça, a hora que está chegando no banheiro não dá tempo de abrir e se urina todo. Já aconteceu várias vezes no elevador e tal. E eu estava pensando, se for um problema prostático, vamos operar, porque a bexiga dele fica aí no meio termo, um pouco espessada e tal. Eu achei até que fosse, mas a queixa é mais de armazenamento do que de esvaziamento. É mais de urgência, ele não se queixa de jato fraco. E realmente, quando ele urinou, olha o jato dele. Está vendo? Em forma de sino, uma linha contínua, não oscila. Ele urinou 340 ml em 30 segundos, menos de 25 segundos. Né? Você vê que o fluxo máximo dele chegou a 22 ml por segundo. Então esse paciente, a incontinência de urgência dele não é secundária à hiperplasia benigna da próstata. Né? Ele tem uma bexiga hiperativa. Né? Então nós temos que tratar a bexiga hiperativa dele com medicação, como se trata a bexiga hiperativa. E ele não era um paciente que já teve hiperplasia, ele não teve? Não, ele nunca foi tratado, porque a hiperplasia você não cura. A única forma de curar a hiperplasia é cirurgia. Né? Então a hiperplasia, como é que feita essa diferenciação entre bexiga hiperativa com ou sem obstrução, aí nós vamos tratar. A hiperplasia, o tratamento habitual é medicamentoso inicialmente, que existem duas classes de droga que tratam a hiperplasia. Uma é um alfa-bloqueador, que é um relaxante da musculatura prostática. A próstata tem músculo e glândula. Né? A parte muscular, com esse remédio, você consegue relaxar a próstata e isso facilita a saída da urina. Então, o paciente sente uma melhora imediata com o remédio.
Só que é um remédio que não trata a doença, ele é um sintomático, ele resolve, ele ajuda enquanto se usa, né? E ele, se a doença continua progredindo, ele chega um momento em que ele não consegue mais, e a bexiga vai se espessando e a gente tem que partir para um tratamento cirúrgico. E a outra classe de droga uma medicação com um efeito hormonal. Ela bloqueia a conversão, que é aquela finasterida, dutasterida, que o pessoal usa para queda de cabelo, só que usa 1 miligrama para queda de cabelo. Para a costa são 5 miligramas de finasterida ou meio de dutasterida. Então ela inibe a conversão da testosterona em dihidrotestosterona, que é um estimulante da próstata, né? A testosterona estimula a próstata a crescer. Então, com isso, usando esse remédio de forma contínua, cronicamente, você consegue interromper a evolução da doença e eventualmente até diminuir um pouco a próstata. Então ele pode até diminuir, só que ele tem alguns efeitos colaterais e o que mais incomoda é o impacto às vezes na parte sexual, né? Essa medicação tem esse inconveniente. Uma diminuição da libido, né? Então, a gente inicia o tratamento com medicação e naqueles pacientes em que a gente vê que, apesar da medicação, a qualidade de vida não está legal, está acordando à noite, está reclamando, ou está tendo cálculo na bexiga, infecção urinária, sangramento, ou dilatação dos rins, às vezes a obstrução é tão séria que o rim começa a dilatar. O final da doença é a retenção urinária, né? Prende a urina, tem que usar sonda. Esse é o final da hiperplasia, tem que usar a sonda. E nesse final, às vezes, a bexiga já está com uma sequela tão grave que não pode até não recuperar a função da bexiga, né? Então nós não devemos deixar chegar nessa fase.